Empresa Cogna Educacional, né? A empresa que volta aqui no canal, onde foi feita então a primeira análise referente, né? Como que ela deu a volta por cima na questão mesmo de uma empresa gigantescamente endividada por ter pouco fluxo de caixa, né, durante a pandemia, e depois estratégicas específicas apresentadas aqui pelo canal na visão, né, de administração, né, de contabilidade e controladoria, né, referente então à análise então que foi feita aqui no canal, né, JT Conecta Invest, mais ou menos quase ali uns 5 meses atrás, né, depois nós fizemos então análise referente então ao terceiro trimestre, né, de 2025, fazendo então a animação, né, dos investidores de um mês e meio atrás. Depois disso nós tivemos então notícias, né, recente referente então a empresas, né, do ramo educacional, e a análise aqui está sendo feita então com uma visão um pouco mais, né, criteriosa na página da Cogna, né, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção em carteira, apenas fins educacionais. Desde já deixe o seu like, né, curta, inscreva-se no canal e compartilhe, né. O banco JP Morgan, né, então ele foi feita então uma recomendação por ele para positivamente de neutra para a compra. Por fim, o banco manteve então a ser educacional na lista de indicações positivas. Segundo eles, né, o banco, né, então segue negociando com valuation então atrativo, né, para a perspectiva sólida, né, de crescimento. Com a grande notícia, né, no final de dezembro, né, então o MEC permitiu que grupos educacionais que ainda ofertam, né, cursos de enfermagem à distância solicitem então credenciamento de novas unidades presenciais, né, de período de transição de 2 anos iniciando em maio. Com essa medida, né, a própria universidade ela vai então gerar receita. Diante disso, né, o credenciamento de novas unidades presenciais, né, durante o período de transição, né, de 2 anos iniciado em maio, trouxe, né, então receita. Depois nós tivemos uma outra notícia de mais ou menos depois de 3 dias, nós tivemos então uma boa notícia, né, referente ao bons olhos, dos analistas, liderando então o Ibovespa. Quanto a C&A, né, com análise aqui no canal, lidera então a ação de pior, né, desempenho. Vou deixar aqui nos cards para você verificar. Da primeira análise, quando foi feita aqui no canal, ela estava então a R$ 3,06. Da segunda análise, ela estava em R$ 3,71. E agora, né, do dia 21/1, né, de 2026, ela está sendo cotada então a R$ 4,31. Se eu for colocar isso matematicamente, uma variação de um ano atrás, né, ela está então a 245,55%. Lógico que resultados passados não é garantia, né, de retorno futuro. Lembrando que o gráfico, né, aqui da análise, aqui, ou seja, uma parte grafista lá em janeiro, né, de 2025, ela estava sendo cotada a quase R$ 1,22. Olhando para hoje, né, então a R$ 4,55. Então ela teve uma valorização então básica, né, de R$ 3,30. Então a empresa nos últimos 3 meses, então ela teve uma valorização de 26,62%, né, já descontado a inflação. O balanço dela ainda não foi divulgado, né, de 2025, ainda continuamos trabalhando com os números, né, referente à questão mesmo do terceiro trimestre, né, e acompanhamento, né, da valorização da ação. Dividindo, né, então o dividend yield nos últimos 5 anos já teve uma grande melhora, 1,15%, e o hoje atual em 4,48%. E para os haters, né, que gostam, né, de comentar tudo que é ruim, né, referente na internet, a empresa sim, ela está dando lucro. Se não tivesse dando lucro, ela não distribuiria dividendo, como ela já pagou então em maio, né, de 2025, 6 centavos, pagou agora ou seja, com a data programada para o dia 13, né, de fevereiro de 2026, pagamento, né, já anunciado para 20/12 de 2028, o planejamento dela em 4 centavos, e uma bonificação então em dezembro, né, de 2025 em 10 centavos para uma empresa que não pagou nenhum dividendo em 2020, 21, 22, 23, 24, e agora pagou sim alguma coisa em 2025, e a expectativa, né, que 2026 saia um tiricutico. E aí fazendo uma comparação, né, de índices, né, dos últimos 2 anos, né, comparação com o IFIX, ela tá um pouco mais atrativa. Se eu for fazer uma comparação com o VVB11, ela ali está alcançando, né, e DIV, que é outro ETF das melhores empresas listadas, também ela já chegou a ultrapassar.
outro ETF com small cap, ela já também já passou o IPCA hoje na Selic, então a mais ou menos 15%, ou seja, com o CDI também, na comparação com ele também, ela já ultrapassou no curto prazo, né? Então curto prazo é perigoso você fazer uma grande aposta, aí depois ter uma desvalorização, porque geralmente o investidor profissional ele compra na baixa para fazer uma venda, né, no topo, né? E aí se você comprando no topo, ela pode correr um risco, né, de fazer então uma correção. Sobre a história da empresa na parte de gestão, como que eles fizeram, então a questão mesmo de alocação de recurso, de investimento, para melhor tomada de decisão, né, os stakeholders, os interessados, tem aqui nos cards referente então a história dela, o que ela fez de diferente, né, durante a pandemia, pós-pandemia e agora, né, colhendo os frutos. A receita dela vem da onde? Da Croton, né, 1 bilhão, tem da VAS 289 milhões, da Saber 72 milhões. Como o balanço, né, de 2025 ainda não saiu, dá para fazer ali uma prévia, né, um chutômetro, o famoso achismo no mercado financeiro. 2024 a receita líquida era 6,39 bilhões e dos últimos 12 meses aí chegando aos 7 bilhões. Ou seja, aqui na questão de custos ela deixou de investir, né, ou seja, diminuiu, mas aqui no lucro bruto teve um aumento de 4,28 para 4,79 bilhões e lucro líquido, né, chegando fantasticamente números, né, importantes, né, de 991 milhões para 1,44 bilhões. Isso para quem estava devendo negativo, lucro negativo em 2023 de menos 511 milhões, ou seja, é uma grande alavancagem de o que? Meritocracia, né? Os gestores fizeram por onde da melhor escolha de decisão, ao contrário de algumas empresas, né, que obviamente, né, divulgam resultados antes do esperado, e aí o que acontece é que as ações, né, começam a derreter no Ibovespa. Referente à dívida dela, ou seja, quem estava devendo 5,98 bilhões, né, de 2023, hoje nos últimos 12 meses está 5,10, né, isso é importante, e quem estava devendo a dívida bruta, né, em 2023, 7,78 e hoje então 6,38 bilhões, uma redução gigantesca. Acredito que a empresa não está pagando muito dividendos hoje, né? Você fala 10 centavos, 6 centavos, tem fundo imobiliário que paga mais. Beleza, mas a dívida dela continua alta e ela está diminuindo. Se ela continuar com essa tendência, obviamente que o ideal, ou seja, o fluxo real mesmo da vida da empresa, né, porque a empresa tem uma vida do CNPJ, a ideia será pagar mais dividendo, então ao longo prazo. Desde já deixa sua curtida, inscreva-se no canal, compartilhe. Então só fazendo uma revisão ao questão mesmo do balanço patrimonial de 2025, a expectativa é que saia agora no mês de março, né, para verificar o quanto que ela vale na questão mesmo de valuation, se realmente o preço teto dela tá justo, tá beleza, né, se é importante a empresa, né, ela na ata da Assembleia, nas notas explicativas, né, no balanço patrimonial dos últimos anos, explicar como que ela pretende então amortizar essa dívida, como ela quer aumentar então o seu lucro, enxugar a sua despesa, que é importante, que uma despesa ela afeta diretamente ao caixa da empresa, né? Se ela aumentar o custo, ela vai aumentar ali a parte de investimento, onde ela precisa, né? Ou seja, fechar a torneira, né, dessa questão mesmo de despesa e aumentar, né, seu caixa para poder amortizar e negociar diretamente com os devedores, né, os credores antigos, né, e os devedores atuais, que isso é importante, porque aí vai juntar o que? Duas dívidas. É como você fosse dever uma conta de luz atrasada, né, e parcelar ela e pagar junto com a atual. E aí você consegue fazer uma gestão, né, de, obviamente, quanto que você consegue pagar por mês, valores próximos a fixo e aumentar a sua receita gradativamente.